para imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? R$3. Com paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. 3? R$3. 3 reais? R$3. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? R$3. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? R$3. 3? R$3. 3? R$3. Dá para imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? Com R$3. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. 3? R$3. 3 reais? R$3. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? R$3. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? R$3. 3? R$3. 3? Dá para imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? Com R$3. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. 3? R$3. 3 reais? R$3. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? R$3. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? R$3. 3? R$3. 3? Dá para imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? Com R$3. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. 3? R$3. 3 reais? R$3. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? R$3. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? R$3. 3? R$3. 3? Dá para imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? Com R$3. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. 3? R$3. 3 reais? 3. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? R$3. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? R$3. 3? R$3. 3? Dá para imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? Com R$3. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. 3? R$3. 3 reais? R$3. 3? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? R$3. 3? Por quanto você venderia uma carteira dessa? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? R$3. 3? R$3. 3? Dá para imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? Com R$3. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. 3? R$3. 3 reais? R$3. 3? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? R$3. 3? Por quanto você venderia uma carteira dessa? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? R$3. 3? R$3. 3? Dá para imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3.
3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais.
Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais.
Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais.
Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais.
3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais.
Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais.
Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais.
Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais.
Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais.
Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais.
3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Um reais. paninho com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais.
Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha que coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 Com reais. paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. Três? 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. Três? 3 reais. 3 reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? 3 reais. Três? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Três? 3 reais. Três? 3 reais.